Hoje é sábado, dia 5 de junho de 2021. E o tema que estudaremos ao introduzir a lição de número 11 do nosso trimestre será o santuário na nova aliança. Há um texto que serve como base para o estudo dessa semana, que é Hebreus capítulo 9, verso 15, que diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando analisamos a maneira como a nossa sociedade tem se comportado diante de um elemento que é completamente alheio ou estranho àquilo que foi a criação que o Senhor Deus fez aqui no planeta, que é o pecado, nós ficamos realmente impressionados. A cada dia que passa, conforme os anos, os meses, até mesmo as décadas vão se passando, nós temos visto a sociedade se tornar cada vez mais permissiva. E algumas atitudes comportamentais que eram vistas como desvio de conduta, como desvio daquilo que era o propósito estabelecido por Deus, hoje são vistas como apenas uma manifestação cultural. Em diversos lugares do mundo, principalmente com a globalização, nós temos visto cada vez mais se tornar até perigoso, em alguns casos, falar ou denunciar o pecado. Porque em algumas culturas, falar sobre alguns elementos como que a Bíblia menciona como pecaminosos, pode representar inclusive processo para aqueles que tentarem levantar essa situação. Mas até que ponto o pecado ele pode ser diluído dentro de uma própria comunidade, de uma sociedade? Até que ponto determinadas atitudes pecaminosas podem ser aceitas dentro de uma sociedade, fazendo com que o errado passe a ser certo? Será que isso pode acontecer? Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o Senhor Deus não muda. Ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não muda. Ele é estável, ele possui uma estabilidade. Mas a grande questão é, e como é que a nossa sociedade chegou a um ponto como esse? Principalmente nossa sociedade ocidental. Como essa sociedade se tornou tão permissiva? Talvez porque a culpabilidade do pecado tenha se tornado, tenha também se diluído com o passar dos anos. E não pense que isso é uma coisa nova. Quando eu vejo algumas pessoas falando sobre a sociedade pós-moderna e como ela se tornou permissiva, eu às vezes me pergunto se esses indivíduos que pensam dessa maneira já estudaram um pouco da história. Quando olhamos, por exemplo, para o tempo em que o Israel, enquanto nação, estava se estabelecendo, nós percebemos nitidamente que a sociedade daqueles dias era uma sociedade extremamente permissiva, onde não havia valorização, por exemplo, da criança, da mulher, onde a escravidão era uma prática comum, onde as situações de relacionamento entre pessoas, principalmente no aspecto sexual, tudo era permitido. O paganismo trouxe um rebaixamento dos valores morais da sociedade daquele tempo que é difícil de se compreender. Quando lemos o Pentateuco, principalmente, e o livro de Josué, e entendemos como as sociedades dali daquela terra de Canaã viviam quando Israel tomou aquela terra, onde haviam sacrifícios humanos, onde o Senhor Deus percebeu que todo tipo de baixeza era permitido dentro de uma sociedade, como, por exemplo, quando você olha para Sodoma e Gomorra, onde os homens de uma cidade cercam a casa de Ló, querendo que ele colocasse os anjos que estavam com ele dentro de casa para o lado de fora, porque eles queriam abusar sexualmente deles. Você percebe nitidamente que essas eram sociedades também muito, mas muito permissivas. Ao olhar para aquilo que estamos vivendo hoje, parece que nós estamos voltando para aquela época. Algumas coisas que já haviam sido entendidas como sendo pecado, agora parece que estão de novo se tornando culturais,
Ou seja, dependendo da cultura, se a cultura tolerar aquela situação, ela pode deixar de ser considerada como errada. Mas as noções de certo e errado na Bíblia, elas não são voláteis, elas não são volúveis, elas não mudam, elas são estáveis. Talvez tenha sido exatamente por isso que quando o Senhor Deus tirou Israel do Egito, da escravidão do Egito, e os colocou, ainda estava preparando para poder colocá-los na terra de Canaã, o Senhor Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios em Israel. O Senhor Deus disse para Moisés: vocês vão fazer um santuário para que eu habite no meio de vocês. E quando o santuário foi estabelecido, foi construído, junto com ele, uma grande quantidade de leis acerca dos sacrifícios que deveriam acontecer ali foram também igualmente estabelecidos. O objetivo, e o santuário cá entre nós, apesar de haver ali muito ouro, muitas pedras preciosas, muitos tecidos finos, mas o santuário era tudo, menos uma coisa bonita de se ver. O sangue de animais, que era o tempo todo colocado lá para dentro do santuário, aquilo deveria trazer um cheiro muito forte. Até para poder diminuir esse cheiro terrível, o próprio incenso era queimado lá dentro do santuário. Mas eu não sei se isso melhorava tanto a situação, até porque animais que eram queimados em cima do altar, você pode imaginar a maneira como o santuário se apresentava, com tanto sangue, sangue por todos os lados, era sangue no altar, era sangue nas cortinas, sangue nos altares, inclusive o altar do incenso, animais sendo queimados do lado de fora. O cheiro disso tudo não era uma coisa bonita de se ver. E particularmente acredito que o Senhor Deus fez com que o santuário se tornasse um lugar assim, tão repugnante para o indivíduo que se aproximava, vendo animais sendo sacrificados diante do altar, o tempo todo. Isso deveria chocar o coração daquele que se aproximava e entender que o pecado ele não pode ser tolerado. O pecado ele exige um pagamento e o salário do pecado é morte. O santuário mostrava exatamente essa realidade para o adorador, que todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, era convidado a vir até as suas dependências para assistir o momento de adoração. E o que ficava muito claro é que para que o pecador pudesse alcançar o seu perdão, alguém tinha que pagar o preço pelo pecado. E o animal que era ali sacrificado, que representava o Messias, isso deveria fazer com que as pessoas olhassem para aquela realidade e entendessem que o salário do pecado é a morte. Hoje, de alguma maneira, a nossa sociedade deixou de olhar para a cruz de Cristo. Porque se as pessoas da nossa sociedade olhassem para a cruz de Cristo e percebessem o quanto custou para ele pagar o preço pelos nossos pecados, nós pararíamos com essa situação que hoje em dia tem se tornado cada vez mais comum, de tentar fazer com que o que é errado passe a ser certo. Se isso pudesse ser feito, o Senhor Deus poderia ter ajustado as coisas depois do pecado de Adão e Eva e não precisava ter passado pelo que ele passou, tendo que encarar todo o desdobramento do plano da redenção por causa do pecado. Enquanto algumas pessoas olham para algumas atitudes que a Bíblia condena como sendo pecado e dizem, não, mas isso aí é uma coisa tão pequena. Bom, quando nós olhamos para o primeiro pecado que aconteceu aqui no planeta, quando Eva só desejou ser igual a Deus, só isso. Comeu fruto, desobedecendo uma ordem de Deus, só isso. Essas pessoas provavelmente vão dizer, não, mas não precisava de tudo isso. O fato é que Deus leva muito a sério essa situação do pecado. E a cruz nos mostra o quanto Deus leva a sério o pecado. Nessa semana, nós vamos tentar olhar para o santuário, que obviamente prefigurava a cruz, para poder entender como o Senhor Deus leva a sério esse assunto do pecado. E, ao mesmo tempo, como foi que ele resolveu esse problema. E como é que, à luz do serviço do santuário, nós podemos entender como o Senhor Deus quer resolver os problemas, não apenas da nação de Israel, mas, ao mesmo tempo, do seu povo no decorrer de toda a história. Nessa semana, só para você poder entender o que te espera, amanhã, domingo, dia 6 de junho, estudaremos sobre relacionamentos. Na segunda-feira, dia 7, pecado, sacrifício e aceitação. Na terça-feira, dia 8, a substituição. Na quarta-feira, dia 9, o sumo sacerdote da nova aliança. Na quinta-feira, dia 10,
Ministério Celestial. Eu te desafio a estudar conosco essa semana para poder entender como Deus leva a sério pecado e, ao mesmo tempo, perdão. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a podermos compreender esse tema essa semana? Obrigado, Senhor, por tua palavra e obrigado porque nela entendemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós e que o Senhor leva a sério pecado e perdão. Ajuda-nos a entender esses temas essa semana, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?